Quantas vezes você não já se pegou tendo um pensamento positivo, planejando, executando tudo, mas quando chega no final, a coisa não funciona e você não alcança o objetivo desejado? Isso já aconteceu comigo várias vezes. É possível que já tenha acontecido com você. E a gente planeja, e a gente usa todo o nosso cérebro racional, a gente usa toda a nossa capacidade analítica para planejar, para executar, olhando os detalhes. Mas quando chega na hora, naquela pegada final, não acontece. Eu confesso que passei muitos anos sem entender por que isso acontecia comigo. E num determinado momento, eu comecei a entender que eu precisava alinhar o pensamento, o sentimento e a ação. E esse alinhamento, pensamento, sentimento, ação, ele faz toda a diferença, não é só racional. O fator emocional tem um aspecto e ele é um componente muito forte no nosso sucesso. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a se tornar um gestor ou gestora extraordinária da saúde. O líder que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva o seu time ao sucesso. E um dos fatores importantes para você alcançar o sucesso é o alinhamento, pensamento, sentimento, ação. Essa é a base de uma ciência ou uma pseudociência ou uma neurociência, depende da vertente aí que se queira chamar, chamada hematologia, que foi criada pelo professor Luiz Machado, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito importante dentro desse contexto aí do princípio aí do desenvolvimento das neurociências. Mas a hematologia, a base dela é justamente esse alinhamento. E aí eu comecei a olhar para trás, quando eu comecei a estudar sobre o professor Luiz Machado, comecei a estudar sobre a hematologia, comecei a avançar no processo da PNL, comecei a avançar no processo da neurociência, eu comecei a olhar para trás e fazer uma reflexão e eu vi o seguinte: quantas vezes na minha vida eu planejei, eu me esforcei, eu batalhei e eu estava usando somente o meu cérebro racional e transformando isso em ação. E quando eu fechava o olho, a minha emoção não estava alinhado, a minha emoção, o meu sentimento não estava efetivamente naquilo. E muitas vezes, na hora do vamos ver ali, naquele momento final, as coisas não davam tão certo quanto poderiam ter dado. E aí, o que é que eu concluí? Eu estava desalinhado. E a partir daí eu comecei um processo de buscar justamente em tudo que eu faço criar esse alinhamento. É o olho brilhar quando você fala. É o olho brilhar quando você está na ação. É o olho brilhar quando você fala. Porque o seu cérebro, ele vai construir um modelo racional. O seu neocórtex, ele vai construir um modelo racional para você planejar, executar, ver recursos. Isso vai se transformar em ação. Quando você coloca isso e transforma isso em emoção e você cria imagens dessa emoção, desse sentimento, desse momento e você faz a chamada memória de futuro, você coloca toda a sua energia dentro desse processo ou dentro desse trabalho, dentro desse projeto que você está construindo. Quantas vezes nós não ouvimos ou dizemos às pessoas: quando você fala disso, seu olho brilha, está alinhado, pensamento, sentimento, ação. E pensamento, sentimento, ação gera comportamento. E comportamento é a repetição das ações que vão fazer com que as coisas aconteçam. Então, comece a se questionar, porque eu me questionei muito. Olhei para trás num determinado momento e comecei a ver: putz, por que aquele projeto que eu fiz não deu tão certo? E aí eu comecei a entender que eu não estava tão envolvido no processo, que eu não estava tão comprometido no processo, por mais que eu tivesse me esforçando naquilo, mas a minha alma, a minha energia não estava toda ali, faltava o alinhamento do sentimento. E esse alinhamento do sentimento não faltava porque eu não queria, porque eu era simplesmente porque muitas vezes eu, no meu cérebro de engenheiro, no meu cérebro racional, engenheiro de software aí, muito voltado na tecnologia, simplesmente desprezava esse fator. Eu não considerava isso e passei muitos anos da minha vida não considerando esse aspecto do alinhamento da emoção como importante. Olha quanto tempo eu perdi. Você sentiu que esse vídeo hoje é coração aberto, né? Você sentiu, né? Então, olha quanto tempo eu perdi. Quanto projeto eu fiz que poderia ter dado resultado melhor. Até os que deram certo poderiam ter dado muito mais certo. A jornada poderia ter sido muito mais rica em relação a conexões, em relação a aprendizados, em relação a vivências.
pelo alinhamento da emoção, alinhamento do sentimento. E nós vemos isso muito fortemente. Hoje nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico. Nós estamos num mundo onde as pessoas se conectam online e cada vez mais nós nos afastamos das pessoas que estão próximas e nos aproximamos das pessoas que estão longe. E o sentimento está indo cada vez mais para um segundo plano. E aí nós vamos levar esse sentimento para as atividades extras, quando na verdade eles têm que fazer parte de todo o processo da nossa vida. Esse alinhamento, pensamento, sentimento, ação, ele é a base da plenitude. E aí eu pergunto para você, você está alinhado? Você está alinhada? O seu pensamento está alinhado com o seu sentimento ou eles estão brigando? O seu sentimento diz que você deveria fazer uma coisa e o seu racional está te induzindo para outro caminho. Olha, eu passei por esse conflito muitas vezes e belos anos. E sempre quem vencia era o meu racional. Meu racional comandava o processo. E num determinado momento da minha vida eu descobri que considerar as emoções me faz mais pleno, me faz mais feliz e me faz mais produtivo. Olha só, não é só pleno e feliz, me faz muito mais produtivo. Por quê? Porque o envolvimento, a motivação, o engajamento que eu consigo construir à minha volta é muito maior. E isso gera resultados muito melhores. Então, como está o seu alinhamento? O que você enxerga para a sua vida, o que você está vivendo nesse momento, é o que está alinhado com o seu sentimento, com a sua energia de avanço, com a sua energia de saúde, com a sua energia de vida? Ou você está trocando tempo por dinheiro? E não tem nada errado trocar tempo por dinheiro. Tá tudo certo. Mas dá para ter mais. Dá para fazer mais. E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas Roberto, eu vou precisar mudar de trabalho, eu vou precisar mudar de emprego. Não, você vai precisar mudar a forma como você vê o seu trabalho. Qual é o propósito que você está tendo no seu trabalho? Independente da função que você tem. Coloque propósito nele, alinhe esse propósito com a sua vida, alinhe com a sua emoção de vida. Nós somos razão, nós somos emoção. Nós somos ações que geram nossos comportamentos. E quando você alinha tudo isso, você vai para um outro nível de plenitude. Plenitude como líder, plenitude como pessoa, plenitude como ser humano, plenitude como pai, como mãe, plenitude como filho, plenitude como amigo, como liderado. Porque no final das contas nós vivemos todos esses papéis. E é importante alinhar todos esses papéis. Todo final de ano, isso eu faço há mais de 30 anos, acho que deixa eu contar aqui, aos 35 anos eu faço isso, desde que eu me formei. Eu paro todo final de ano e faço o planejamento ou replanejamento da minha vida, o planejamento do meu ano. Faço um balanço do que aconteceu e um planejamento para frente. E a partir de quando eu comecei a incorporar essa necessidade, essa vontade, essa ação simplesmente de alinhar, eu passei a viver muito melhor. Passei a me tornar um líder muito melhor, passei a ter muito mais resultado na minha vida profissional, passei a ter muito mais resultado na minha vida pessoal. Como está o seu alinhamento? Está alinhado o pensamento, sentimento, ação? Ou o pensamento está brigando com o sentimento e as ações estão descoordenadas? Pense nisso. Aproveite o início do ano e alinhe pensamento, sentimento, ação. Se quiser pesquisar um pouco sobre isso, pesquise hemotologia. Você vai encontrar o professor Luiz Machado e você vai encontrar aí uma fortíssima base das neurociências. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo. Esqueci de falar, mas vou falar agora. Não deixe de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Comenta comigo como é que está o seu sentimento em relação ao pensamento e às ações. Tá bom? Nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.